A minha relação com a música vem desde do berço. Eu sou filho de pai e mãe músicos. Sou filho da Eliane Salek, que é a cantora, flautista, pianista, compositora, e sou filho do Marcos Leite, maestro Marcos Leite, criador do grupo vocal Garganta Profunda, na década de 80. Então, essas são as minhas principais referências na música. Os meus pais foram as pessoas que eu ouvi fazendo música desde sempre e fui apresentado ao universo musical através da música deles, né? Lembro, por exemplo, muito da minha mãe tocando as músicas do Claude Bolling e do Jean-Pierre Rampal, principalmente do disco Suíte para flauta e piano e piano jazz trio. Então é um disco, músicas que me marcam muito a minha infância, minha mãe tocando esse repertório e o meu pai, enfim, com seus arranjos vocais no Garganta Profunda, né, desde a década de 80, me apresentando a todo assim, o universo da música brasileira, da MPB. Então, cresci, né, nesse meio, frequentando os shows dos dois, e estava sempre presente nas coxias do Garganta Profunda. Muitas músicas que são clássicos da MPB eu conheci através das interpretações do Garganta e dos arranjos do Garganta. Então é engraçado que depois, quando eu ia ouvir as versões originais, eu estranhava um pouco. Sempre costumei a gostar mais das versões do Garganta Profunda e comecei tocando profissionalmente com os meus pais, com a minha mãe tocando choro, né? A gente tinha um trio de choro. Logo quando eu entrei para a universidade, para a Unirio, para a faculdade de música, eu entrei tocando um pouquinho de piano, mas logo depois que eu entrei eu já virei percussionista e comecei a tocar pandeiro. Então tinha esse trio com a minha mãe e com um violonista chamado Josimar Monteiro, que era diretor da Velha Guarda da Mangueira na época. E em paralelo a isso, estava começando a tocar com Garganta Profunda também. Comecei sendo percussionista do grupo e posteriormente me tornei integrante. E desde 97 até o final do grupo em 2009, eu tive a sorte de participar um pouco dessa história. Então foi bom demais assim poder vivenciar toda essa aura musical, né, no meu lar. Estivesse eu com meu pai ou com minha mãe, porque eles eram separados, então não tinha para onde correr, porque estivesse com ela ou com ele, eu estava imerso nesse universo musical. E posteriormente acabei me juntando a eles profissionalmente nos palcos da vida. Uau, essa pergunta é uma pergunta complexa e difícil de responder, né? Mas vamos lá. Eu sou suspeito para falar, né? Porque desde 2000 eu mergulhei de cabeça no universo do samba, quando fui convidado para ser um dos integrantes do Sururu na Roda, que era um grupo que estava sendo criado ali dentro da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. E bem no comecinho, assim que o grupo resolveu sair da universidade, eu fui convidado e tô no Sururu até hoje, né? O Sururu está completando 25 anos de trajetória esse ano. E desde então comecei a pesquisar sobre o samba, e dos discos mais marcantes para mim são os primeiros discos do Cartola. Discos que eu, até hoje, quando eu vou viajar, pegar o carro, assim, que eu tô a fim de encontrar aquele lugar, né, de contemplação do belo, de encontrar aquele lugar consigo mesmo, aquele encontro consigo mesmo, com a sua essência. Então é um som que sempre vai me emocionar, que eu sempre amo, assim como os dois primeiros discos do Cartola, como Paulinho da Viola também, a primeira vez que eu ouvi Paulinho. Eu achei lindo, não sei qual foi a primeira vez que eu ouvi Paulinho, qual foi o primeiro disco que eu ouvi, mas o timbre do Paulinho da Viola sempre me marcou muito, sempre me emocionou muito. Eu sempre busquei
me espelhar um pouco no jeito de cantar do Paulinho, com toda aquela suavidade, né? Uma pena que o meu timbre esteja muito distante, mas assim, é uma grande referência como intérprete para mim no samba, Paulinho da Viola, além de ser um compositor sublime. Então, pulando desse samba mais tradicional pro fundo de quintal também, que é uma sonoridade que me emociona muito no samba, uma sonoridade que eu acabei me apaixonando posteriormente por ela, porque no início desse processo de pesquisa eu estava muito voltado pro samba mais antigo, pro samba mais tradicional, mas quando eu comecei a escutar as coisas do fundo de quintal, principalmente os primeiros discos, assim, eu fiquei muito encantado com a sonoridade, né? Principalmente com essa revolução estética que eles conseguiram imprimir no samba, trazendo novas sonoridades, trazendo novas instrumentações de percussão e o banjo também. Então, é- essa, essa instrumentação do fundo de quintal, a sonoridade dele, e a crônica popular, tão popular, né, do cotidiano. Então, é uma sonoridade que me pega muito e que me faz ser apaixonado por todas essas referências aí. Eu vou escolher uma música do Cartola. Comecei falando do Cartola, né? Acontece, do Cartola. É uma música que eu tive a oportunidade de interpretar no musical em homenagem ao Cartola, que foi feito no CCBB. Não me recordo agora o ano, mas tem muito tempo, porque eu tenho uma foto da estreia abraçado com meu padrinho Roberto Inátali e com Elton também, cheio de cabelo na foto, então tem bastante tempo, só não vou precisar da data. Mas eu interpretava o Paulinho da Viola nesse musical, que tinha a direção musical do Roberto Inátali, tinha a direção do Vicente Maiolino, e o Flávio Baurac fazia o Cartola lindamente. Eu tinha, nesse musical, assim, a grande honra de dividir o palco com músicos maravilhosos, inclusive com Oscar Bolão, que foi um dos meus grandes mestres na percussão e na bateria. E tinha um momento lá que eu fazia o Paulinho, o momento do Zicartola, e eu cantava o Acontece na peça. Então foi uma música que eu cantei bastante e que eu sempre vou amar cantar e sempre vou ficar emocionado cantando. Porque a memória, ela vai ser muito importante no processo de construção da identidade de um povo. Então, o povo que não se conhece, né, que não tem informação das suas raízes, é um povo que vai ser carente de identidade cultural, principalmente. Então, nesse sentido, eu acho de suma importância que estejamos sempre atentos, né, ao fato de reverenciar as nossas influências, reverenciar os grandes mestres da cultura popular em geral, porque só assim a gente vai conseguir manter ativo esse processo de construção da identidade do povo, que é de suma importância, principalmente para gerações atuais que estão completamente imersas nesse contexto globalizado, com essa enxurrada de informações e que onde informações super relevantes acabam se perdendo e não chegando para as novas gerações. Então acho que nós, enquanto artistas, né, temos a obrigação, inclusive, de fazer esse papel panfletário mesmo, né, de levantar essa bandeira e, dentro do possível, estarmos sempre ativos, trazendo as nossas referências e a memória da nossa cultura para a geração atual e para que sirva de legado para gerações futuras. Eu acho que existem muitos movimentos já nesse sentido, né? Mas eu acho que todos os movimentos são pequenos perto da necessidade de que a gente torne isso uma obrigação, né, para as novas gerações. É importantíssimo que a educação
o olhar da educação como um todo seja sempre um olhar mais progressista, um olhar que tem essa preocupação de trazer para o ambiente escolar as grandes personalidades que representam a memória cultural do nosso povo, para que isso não se perca, né? Assim como ações de inúmeros sites, inúmeras páginas, canais, no YouTube, enfim, nas redes sociais em geral, todo tipo de mecanismo associado à tecnologia que possa contribuir, né, para esse processo de difusão da nossa cultura vai ser super muito bem-vindo e super importante para que a gente possa somar forças nesse processo de difusão da cultura popular brasileira. Eu já conhecia o trabalho do IMUB, principalmente as entrevistas que eu já vi pela página do Instagram e recentemente também ao entrar na plataforma, constatei que é possível saber tudo sobre Fabiano Salek lá e achei muito maneiro, achei muito bem estruturado e fiquei muito feliz em saber que é uma ferramenta poderosa para pesquisa da nossa música popular brasileira. Tudo que você precisar saber e quiser saber a respeito do que já foi feito na nossa música e o que está sendo feito atualmente, você pode consultar, né, através da plataforma do IMUB, porque tem profissionais de altíssimo nível lá trabalhando para isso, né, pesquisando. É um instituto de pesquisa, então é um instituto que nos traz referências muito confiáveis para a gente utilizar nas nossas pesquisas, né, e como informação mesmo, né, para o nosso enriquecimento cultural. Então é muito bacana a gente ter essa possibilidade de ter o IMUB ao nosso lado. Ao nosso favor. Obrigado, IMUB. Olha, vai lá, entra na plataforma, começa pesquisando sobre Fabiano Salek, aí que você vai ver lá todos os trabalhos que eu já fiz com Sururu na Roda, que é um projeto que está comemorando 25 anos de carreira agora. Você vai conhecer todos os projetos também que eu já participei com Ordinários, que é um grupo vocal que eu já faço parte como integrante há quase 10 anos, e é um grupo muito ativo no cenário da música popular brasileira. A gente não para de produzir, são produções constantes. Ordinários tem uma campanha de financiamento coletivo recorrente, onde a gente tem inúmeros benfeitores que patrocinam as nossas produções. Então a gente está produzindo assim sem parar. Tem os meus projetos mais antigos, com Garganta Profunda, com a minha mãe também, Eliane Salek, e todas as coisas que eu já gravei. Então chega lá, começa lá para conhecer um pouquinho mais sobre minha trajetória e pesquisar tudo da nossa música popular brasileira que você vai curtir. Memória e gratidão. IMUB.